2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 14 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Vamos falar sobre a Escritura Sagrada. Pode permanecer assentado mesmo. Eu queria orar antes, falar com o Senhor. Feche seus olhos, falemos com o Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Primeiro, Senhor, de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para louvar e engrandecer o Teu nome. Pela oportunidade também, Senhor, que nós temos de desfrutar de mais um dia, mais uma semana, ó Deus, em que o Senhor nos dá a oportunidade de viver, de desfrutar e aproveitar. Ó Deus, e que bom, Senhor, começarmos essa semana e começarmos mais esse dia na Tua presença, louvando a Ti, cantando louvores, Senhor, que edificam os nossos corações e que sobem ao Teu trono de graça. E agora, Senhor, também tendo o privilégio de receber a Tua palavra. Fale, Senhor, aos nossos corações, na leitura da palavra, na exposição da mesma, na classe, Senhor, que nós teremos logo mais. Ó Deus, que possamos sair daqui conhecendo mais a respeito do Senhor e que esse conhecer mais do Senhor possa, de fato, impactar as nossas vidas no dia a dia. Assim oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, nessa manhã nós vamos ver mais uma vez que a palavra de Deus ela é suficiente, inspirada e autoritativa para a nossa vida. Nós vivemos um tempo onde enfrentamos, infelizmente, uma grande relativização em relação à Escritura. A Escritura que antes e sempre ocupou uma posição de destaque na pregação da palavra, no momento do culto, aonde o sermão era exposto, hoje percebemos ao longo do tempo que cada vez menos tempo é dedicado ao ensino do Evangelho, ao ensino da Escritura. Um tempo de muitas vozes, de muitas emoções, de muitos sentimentos, mas de pouca profundidade, de fato, naquilo que é necessário para nortear a nossa vida e a nossa existência. A Escritura Sagrada precisa ocupar esse lugar, tal como nós, a todo momento, reproduzimos ao longo da nossa vida, chamando a Escritura de a nossa única regra de fé e prática. Em 1521, diante das autoridades católicas, diante do Estado, um monge agostiniano, que você já conhece muito bem, Martinho Lutero, foi indagado, na verdade, ele foi intimado a se apresentar diante deste tribunal, para então, diante dos seus escritos, todos os seus escritos foram colocados, expostos, tudo aquilo que Lutero tinha registrado de forma contrária àquilo que a fé católica estava expondo, que era contrário à Escritura, tudo foi colocado diante dele, e ele foi intimado a negar tudo aquilo. Ele foi intimado a voltar atrás em relação àquilo que começou efetivamente em 31 de outubro de 1517, alguns anos antes. Seu nome, seu futuro, a sua vida estavam em jogo ali. Mas com a voz firme ele declarou, uma das frases mais conhecidas da época da Reforma Protestante: a menos que eu seja convencido, diz Lutero, a menos que eu seja convencido
pelas Escrituras ou pela razão evidente, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero me retratar. Que Deus me ajude. Amém. E ali ele entregou a vida nas mãos de Deus para o que pudesse acontecer. E na verdade não fosse a providência de Deus, através de personalidades importantes da época de Lutero, dali o destino era ele sair e ser morto. Mas aprouve Deus poupá-lo, porque ainda tinha um trabalho a ser feito através da vida desse homem. E a reforma protestante, ela nasce de fato de uma convicção simples e poderosa. A palavra de Deus, ela é suficiente, inspirada e autoritativa. Ela é suficiente e suprema, é a própria palavra de Deus. Não é palavra de homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram aquilo que é a expressão da vontade de Deus para o seu povo. Quando tudo ao redor se torna incerto, tradições humanas, opiniões, sentimentos, ideologias, gente, a Escritura continua sendo o fundamento inabalável da nossa fé. Mesmo que todos ao nosso redor continuem com as suas próprias vozes gritando coisas que não faz sentido, ou faz sentido para eles, para nós a Escritura continua sendo fundamento inabalável da nossa fé em Cristo Jesus. E é justamente essa verdade que Paulo quer trazer para encorajar esse camarada, esse jovem pastor chamado Timóteo, um dos seus discípulos, aquele que recebe a grande missão de pastorear o rebanho de Cristo, e uma igreja que ainda está no seu início, explodindo, mas já enfrentando uma série de dificuldades. É como se Paulo estivesse falando: Timóteo, olha só, o trabalho que você vai ter daqui em diante, não é um trabalho simples não, mas é um trabalho que você não faz sozinho. Você vai nortear o seu ministério, a sua pregação e a sua vida pela Escritura Sagrada. E essa é a responsabilidade de cada um que recebe o chamado de Deus, e a incumbência honrosa, mas também desafiadora, de proclamar o Evangelho e a palavra de Deus, de pregar a Escritura. E aí Paulo traz algumas características importantes sobre o que é a palavra e o efeito da palavra na vida daquele que crê e na vida daquele que prega, mas principalmente na vida daquele que crê em geral, porque só pregamos de fato e verdadeiramente aquilo que nós cremos. E a primeira coisa que a gente observa no texto, os versos 14 e 15, é que a palavra é a palavra que forma e molda a nossa fé. A nossa fé é uma fé que tem fundamento. Fé, de fato, em muitos aspectos, parece para nós, na prática, um salto no escuro, porque é de fato dar um passo além daquilo que é lógico e ordinário. De fato, é confiar naquilo que é sobrenatural. Mas a nossa fé, ela não é uma fé vazia de sentido, destituída de base. A nossa fé, ela tem como base a própria Escritura. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo assim: olha, você permaneça, Timóteo, tu porém permaneça fiel àquilo que você aprendeu, aquilo que aprendeste, aquilo que foste inteirado, aquilo que você ouviu desde pequeno, desde a infância. Veja a importância de que os pais, avós, tios, tias tragam seus filhos pequenos, tragam as crianças para receberem do Evangelho, ouvirem a palavra, e mesmo estes, principalmente, têm a responsabilidade de ensinar aos seus filhos, sobrinhos, netos. Desde a infância, Timóteo recebia o ensino da Escritura, o ensino da palavra, através da sua própria família, da sua mãe, da sua avó. E assim foi ele inteirado e aprendeu acerca da Escritura. Timóteo vivia num tempo de grande confusão, engano, falsos mestres, novas doutrinas surgiam a todo momento. Paulo então encoraja ele a permanecer firme naquilo que havia aprendido. E não é outra coisa senão a palavra viva que desde a infância o instruía. É nos momentos de maior angústia e dificuldade que nós precisamos nos apegar e nos fixarmos naquilo que aprendemos do Evangelho.
E é nessas horas que Deus, na pessoa do Espírito Santo, traz a palavra aos nossos corações, mas Ele vai trazer aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou. Se nos momentos de dificuldade, de angústia, nos momentos difíceis da vida, quem não passa? Todos nós passamos. Nós não conseguimos nos lembrar das promessas de Deus, expostas e registradas em sua palavra, é porque talvez na nossa vida esteja faltando Bíblia, esteja faltando meditação na Escritura, esteja faltando experiência diária de leitura, porque é na leitura que nós silenciamos o mundo por um instante e passamos a ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. A Escritura é um instrumento de Deus para gerar fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e não apenas gerar, mas nutrir a fé, porque é no contato com as Escrituras que a nossa fé, ela é fortalecida. Então, é o que Paulo diz a Timóteo: permaneça fiel às sagradas letras, podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim se encerra o versículo 15. Amados, em meio a tantas vozes, influenciadores, ideologias, sentimentalismos, a igreja ela deve lembrar sempre, nós devemos lembrar sempre, que a verdadeira sabedoria e fé brotam da palavra de Deus. Em que você tem firmado a sua fé? A pergunta que eu deixo para você nesse primeiro momento: nas notícias que você ouve, nas propostas e projetos políticos e ideológicos que A ou B tem lançado e que muitos têm se apegado como se fossem a razão da esperança de vida dessas pessoas? Em quem você tem firmado a sua fé? Na palavra ou em opiniões humanas? Tem muita gente que tem firmado a sua fé e a sua esperança em propostas e opiniões humanas. Mas a palavra de Deus, Paulo continua, ela gera esse efeito em nós porque ela é oriunda, ela brota do próprio Deus. Parece meio óbvio isso, mas é importante a gente destacar, porque você vai ouvir o tempo inteiro, a todo momento, por parte de não crentes, que aquilo que a gente crê como palavra de Deus não passa de devaneios e delírios de homens que achavam que estavam falando em nome de Deus. Mas Paulo está reforçando que não, que a Escritura diante de nós é, de fato, completamente e perfeitamente a palavra de Deus, que na pessoa do Espírito Santo inspirou homens para que assim a registrasse. Ela vem do próprio Deus, ela é inspirada por Deus. O verso 16 vai dizer: não se trata de um livro comum, não se trata de um livro de ficção, ou de um romance, ou de qualquer outro gênero literário. É de fato literatura, é de fato um livro completo, com diversos gêneros literários. Entretanto, acima de tudo, e nós não podemos de forma alguma perder de vista, estamos diante da palavra do próprio Deus, do Deus vivo e verdadeiro, e essa palavra é poderosa para mudar a nossa vida. A Bíblia é soprada pelo próprio Deus, suas páginas carregam a voz de Deus, a voz do Criador, que quer se relacionar conosco, e é por isso que ela é autoritativa, é por isso que ela é autoridade, é por isso que ela corrige, é por isso que ela consola, é por isso que ela exorta, é por isso que ela muitas vezes parece que vem chacoalhando a gente, porque ela produz efeitos variados nos corações necessitados. Tem gente que chega diante da presença de Deus e precisa ser encorajado, diante das lutas e das dificuldades da vida, precisa ser encorajado, impulsionado, motivado, empurrado para frente para seguir em meio às dificuldades, empurrado para frente para obedecer o ID de Jesus, empurrado para frente para seguir avante e avançando em meio às circunstâncias deste mundo e dessa vida. Mas tem gente que chega machucado, quebrado, talvez destruído pelas circunstâncias já, e essas pessoas, elas serão consoladas também pela palavra, porque a palavra vem do próprio Deus. A palavra, ela fala com poder, ela corrige, ela confronta, ela consola, e ela é tudo isso para nós, porque a sua autoridade, ela não é humana,
ela é divina. Lutero entendia perfeitamente isso. A palavra não é uma entre muitas, mas é a voz suprema, disse ele. Quando ele disse, minha consciência está cativa à palavra de Deus, ele afirmava que nada, nem mesmo a igreja, o império, nada poderia ter autoridade acima da palavra de Deus. E ele estava disposto a dar a sua vida, entregar a sua vida com essa afirmação. Quando ele afirma isso, é como se ele fizesse assim, agora Senhor é contigo, se o Senhor quiser poupar minha vida, poupe a minha vida, e Deus o poupou. Quando a Escritura fala, Deus fala, ela é suficiente para a fé e a vida. A gente fica a todo momento, às vezes, ai Senhor, queria tanto que o Senhor falasse comigo, queria tanto ouvir a tua voz, né? Acho que o que as pessoas querem é perigoso. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, as pessoas querem que os céus se rasguem e venha o anjo do Senhor, igual no período dos patriarcas, ou que a pessoa esteja andando na sua rua e do nada ela olha para o lado, aí não vê uma sarça não, que a sarça não tem aqui, né? Vê uma mangueira, uma amendoeira ardente que não se consome, e Deus falando pela amendoeira ardente que não se consome, pelo pé de manga ardente que não se consome. Gente, não espere, não fique esperando fenômenos sobrenaturais. Deus fala com você através da Escritura. Abra a sua Bíblia todo dia. Abra a sua Bíblia todo dia. Eu quero que fulano fale, quero que Deus fale comigo, e fulano é usado por Deus para falar comigo, em tal lugar, é no monte que Deus vai falar, é em tal lugar que Deus vai falar. A gente limita a ação e a voz de Deus a um espaço geográfico, a uma personalidade, a um fenômeno, mas Deus está falando dia após dia conosco, através da sua palavra. Você reconhece a Bíblia como autoridade final sobre as suas decisões, valores e crenças? Não fique esperando que os céus se rasguem. Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas Ele deixou a sua palavra para nós. Ele deixou a sua palavra para nós. Desde a era da igreja, sempre que alguém chegou contando que o céu se rasgou e desceu um anjo e trouxe alguma mensagem de Deus para essa pessoa, foi problema. Daí que vem as seitas, as heresias, sempre foi problema. Por quê? Porque Deus fala através da sua palavra, porque o apóstolo, a própria Escritura já vai dizer, se vir alguém, um anjo, ainda que seja um anjo, falando outra coisa, além daquilo que está registrado na palavra de Deus, que seja anátema, que seja maldito, que seja inútil. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Escritura. Tem até uma frase, dizem que é do reverendo Augustus, né? Ele fala, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia. Em terceiro lugar, e por fim, a palavra, ela transforma o servo de Deus. Porque o texto nos versículos 16 ainda e o 17 vão dizer assim, essa palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha, completo o negócio. A inspiração da Escritura, ela se manifesta na transformação prática que ela realiza no coração daquele que está em contato com ela. Ela ensina o que é certo, ela repreende o erro, e veja, não só repreende o erro não, ela ensina o que é certo. Você não apenas aprende o que você não deve fazer, mas o que você deve fazer, porque pecado não é só deixarmos de fazer aquilo que desagrada a Deus, mas quando nós não fazemos aquilo que Ele manda, também estamos falhando, estamos omissos em nosso papel. Então ela ensina o que é certo, repreende o erro, corrige o caminho, educa na justiça. O resultado, a gente vê no versículo 17, o homem de Deus é perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Às vezes a gente ora também, Senhor, eu queria ser usado pelo Senhor,
queria que o Senhor falasse através de mim para as outras pessoas. Gente, isso não vai acontecer se você não ler a Escritura. Aquele que ensina, aquele que prega, ou mesmo aquele que quer de alguma maneira compartilhar o Evangelho para os seus, ele precisa ter o Evangelho correndo em suas veias. O homem de Deus é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra não é apenas para estudo, mas ela forma caráter. Se a gente tratar a Bíblia meramente como livro, ela não passará disso para nós. Mas a Bíblia não é apenas um livro que você lê como qualquer outra literatura, mas ela forma e molda caráter, sustenta o ministério e molda a vida do crente. Em tempos de superficialidade, como nós falamos no início, superficialidade espiritual é uma consequência da superficialidade no trato com a Escritura Sagrada. A igreja é chamada a viver enraizada na Escritura, pregando-a, ensinando-a e obedecendo. A palavra tem moldado a sua vida, o seu caráter, o seu comportamento. A palavra tem sido autoritativa nisso. Ela tem de fato norteado a sua vida e as suas decisões, mesmo as decisões que são mais corriqueiras. Ou ela tem apenas informado ao seu intelecto? Porque às vezes a sensação que a gente tem é que as pessoas apenas ajuntam conhecimento na cabeça. Gente, aquilo que a gente aprende tem que vir para o coração. É a palavra de Deus e ela molda o caráter. A reforma, irmãos, foi um retorno à fonte. O princípio do sola escritura, somente a Escritura, é justamente isso, é um retorno à fonte. Tudo que precisamos saber para crer e viver a partir daquilo que nós cremos, nós encontramos na Escritura Sagrada, inspirada. Tudo que nós precisamos saber para crer e viver piedosamente uma vida para a glória de Deus, nós encontramos na palavra. Que nós continuemos, irmãos, firmes e firmados nessa rocha que é Cristo Jesus, cujo conhecimento nos é apresentado através da sua palavra. E que a nossa consciência, como a de Lutero e de muitos outros, esteja de fato cativa à vontade de Deus revelada em sua palavra. E que, como Timóteo, permaneçamos firmes naquilo que aprendemos, certos de que a Escritura é suficiente, inspirada e transformadora. Quando a igreja se distancia da palavra, ela perde o rumo, irmãos. A gente tem visto isso acontecer aos montes. Quando a igreja se distancia da palavra, ela perde o rumo, mas quando ela volta à palavra, reencontra o próprio Cristo, que é a própria palavra encarnada, o verbo encarnado. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor em oração? Vamos orar.